Boa tarde a todos. Dando sequência à construção da nossa diretoria, do nosso corpo de trabalho aqui no Botafogo a partir dessa gestão. Eu tenho aí o prazer e a honra de anunciar o nosso mais novo companheiro, coordenador de futebol do Botafogo, Marcelo Bordon, que dispensa maiores apresentações. Para mim é um privilégio contar com o Bordon, com a experiência que o Bordon tem no mundo do futebol, com o nome que o Bordon tem. Queria agradecer de plano. Gostaria de agradecer aqui de pronto ao Bordon por ter aceitado esse nosso convite, Rogério? Para a gente é muito bom poder trabalhar com um sujeito que tem a retidão de caráter, a competência e o histórico do Marcelo Bordon. Então, Bordon, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado esse desafio. E aí, está aberto as perguntas. Bordon, boa tarde. Você me concedeu uma entrevista há cerca de 15 dias atrás. Você falou que nunca tinha sido convidado para trabalhar no futebol de Ribeirão Preto, mas se colocava sempre à disposição, né? Você gosta da cidade, gosta dos clubes de Ribeirão, principalmente do Botafogo, onde você começou. Como é que foi essa negociação nos últimos 15 dias aí para você chegar, vestir a camisa do Botafogo, vestir no sentido de estar junto com o Botafogo, com essa nova diretoria? Você que parece que é amigo pessoal do Bariza, né, do vice-presidente. Como é que foi essa negociação e essa decisão de voltar para o Botafogo agora como dirigente, ajudando a diretoria? Primeiramente, boa tarde. Para mim também é um prazer voltar aqui depois de 20 anos aí. Foi aqui onde tudo começou. E quero trazer um pouquinho daquilo que o Botafogo trouxe na minha vida. Primeiramente, isso foi uma coisa natural. Eu acho que as coisas não acontecem naturais, elas são melhores, são mais agradáveis. Mesmo antes do Rogério estar no presidente, diretamente aqui já na ativa, né? Como um apaixonado, a gente sempre conversou, nunca falando de qualidade de futebol, de jogadores, mas sim de qualidade de estrutura, de vida, de disciplina, de direitos dos jogadores, direitos do clube, uma certa privacidade, uma certa organização e verdade. Eu acho que nada vai além da verdade. Se a gente fica na verdade, a gente consegue alguma coisa. Então, me ofereceram, foi uma coisa meio natural, né? Foi uma coisa natural que veio se juntando ideias. Eu aceitei, vim até aqui, mas de uma maneira que eu aprendi, não aqui no Brasil, fora daqui. Eu tive uma escola muito boa no São Paulo, foi uma preparação para mim, mas onde se concretizou esse aprendizado foi na Alemanha, onde eu fiquei 11 anos. E eu quero trazer um pouco dessa experiência para cá. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que muita coisa vai mudar, e se não mudar eu vou embora, porque aí não tem porquê de eu ficar aqui. Já disse bem claro para eles que eu não quero um centavo do clube, e nem intenção nenhuma de receber um centavo de lugar nenhum. Pelo contrário, trazer recurso. E de que maneira isso? Posso dizer assim, com um pouco de respeito fora daqui. E gostaria de pegar esses jogadores vinculados no Botafogo, fazer parceria, mas não é parceria que esse pessoal fala, né, clube para clube, que isso não existe, é muito difícil hoje na situação, é blá blá blá, de muita gente aí falar que tem parceria, não sei, na Itália, na Espanha, na Áustria, na Suíça, isso aí é mentira. O que dá para ser feito sim é pegar um jogador aqui interessante, preparado para começar, com caráter bacana, porque não é qualquer jogador que pode ir para um lugar desse, e aí sim o Botafogo começar a ter um retorno que seja porcentagem, que seja financeira. Só essa abertura do pessoal começar a reconhecer o Botafogo novamente como um clube que mostra os seus valores, que nascem jogadores, como sempre foi. Na minha época, até antes de mim, impressionante aqui. Eu lembro na época do Demetrio, do
exemplo de muita gente aí, tinha um time pronto que poderia subir profissional sem contratar ninguém. E depois da minha geração ainda teve umas 2 ou 3 e aí acabou. Então se for para eu chegar aqui e ser só mais um para ficar aqui falando, eu saio. Se tiver mudança, eu posso até continuar. Bordon, boa tarde, bem-vindo ao Botafogo mais uma vez. Queria que você explicasse com mais detalhes como vai ser a sua atuação. Você falava sobre essa busca por parcerias, por recursos, né? Vai ser especificamente nesse assunto? Você vai trabalhar também em questão de futebol, formatação do elenco agora para a Copa Paulista e Paulistão? Como que você planeja essa sua volta agora ao Botafogo? Isso a gente vai vivendo, como tudo aconteceu naturalmente, eu acho que as coisas vão acontecendo também. Pela minha experiência, eu já bati o olho aqui, já falei para os dois aqui, vocês se viram aí que nós vamos ter que fazer umas coisinhas diferentes aqui para dar um conforto, primeiramente, para esse pessoal que está chegando. Porque é um absurdo o que fizeram com o Botafogo nesse tempo todo. Isso é uma falta de respeito. Né? Eu de longe, para vocês terem uma noção como o futebol é, eu de longe escutava as pessoas vinham aqui e saem, entram e saem e nada acontece. Só simplesmente por ter, para elas mesmas, tirarem proveito disso. Mas o clube fica. E o clube está nessa situação que está. Não estou falando só financeira, não, estou falando de estrutura também. Isso aqui é um absurdo do jeito que deixaram isso ao longo dos tempos. A gente não pode aceitar um negócio desse. Eu não estou falando de milhões de construção, de nada, não. É uma pintura, uma limpeza, o mínimo que a gente pode oferecer. Em relação a retorno, isso vem com a consequência do trabalho, né? Eu preciso ver os garotos, eu preciso ter alguém que se destaca. A gente precisa dar moral para esse jogador, para que ele comece a crescer. Moral, responsabilidade. O jogador só cresce dando responsabilidade. Agora, o que acontece aqui, diferente dos anos anteriores? Que você tem uma categoria de base, tem alguns jogadores que poderiam até sobressair, mas eles têm que sair daqui, porque chega um treinador, traz um monte de jogador, e esses idiotas aqui, se eu posso dizer assim, ficam aqui. Depois vai todo mundo embora e os jogadores voltam aqui. Então, peraí, gente. Vamos falar a verdade, vamos viver dentro da verdade. A verdade é essa. A verdade é essa, que o pessoal precisa acordar e te preparar e fazer aqui uma cultura diferente. Uma cultura de formação, uma cultura de que eu e eles vão embora um dia, mas o clube fica. O clube é o mais importante, não sou eu, nem o Rogério, não Gustavo, nem ninguém. É o clube o mais importante. Só que ninguém pensa dessa maneira. E se não for dessa maneira, novamente, eu vou embora. Eu não tenho por que ficar aqui. Não é por amor a botafoguense, não. É amor é a coisa certa. Amor ao caráter de fazer uma coisa bacana. De você poder olhar no olho do jogador, no olho da torcida e falar, não deu, mas não deu fazendo certo. Não vou entrar em méritos aqui do que eu fiquei sabendo nessa temporada passada, que eu conversei com alguns jogadores. Eu sou um ex-jogador de 2 anos, 1 ano e meio parado. Então isso ainda ferve dentro de mim. Até vocês podem até estranhar um pouco, né? Um pouco diferente quando eu começo a falar. Mas eu converso de igual para eles. Eu consigo tirar muita coisa do jogador. Então a gente fica sabendo coisa que é inadmissível. É inadmissível. Então, se eu conseguir ficar aqui, conseguir tirar essas coisas junto com eles, eu só estou aqui porque eles me deram abertura para isso, senão eu não estava aqui não. E nem tenho por que estar aqui. Eu tenho tanta coisa para fazer, mas como eles abriram e querem fazer uma coisa organizada, uma coisa clara, aí tudo bem. Então, aonde eu vou entrar? Aonde eles quiserem. Eles me dão os limites aqui, não sou eu não. Os limites dão eles. Eu só ponho a minha visão do que pode ser melhorado. Agora, quem vai me falar se eu posso fazer ou não são eles, eu não mando nada. Mas se eu não poder fazer nada, novamente, né? Não tenho porquê. Mas eu creio que está sendo uma parceria legal, o entendimento está bacana e vamos ver o que vai dar. Boa tarde, Ana Rosa, programa Clube Esportivo.
Você citou que pretende trazer a sua experiência na Alemanha para o Botafogo. Dá para você citar de imediato que dá para trazer aqui para a Copa Paulista? Dá sim. Primeira coisa, quando você vai conversar com um dirigente, ou um empresário, ou quem quer que seja, quem nós vamos trazer? Eu vou começar diferente. Quem nós temos? O ano de 2010, o Schalke 04 classificou para a Champions League com 4 amadores, na frente do Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Leverkusen. Então, aonde há disciplina, hierarquia, organização, treinador forte, aonde você tem um respeito, eu acho que não é primordial você falar em valores, em jogadores. Não. Vamos ver o que a gente tem. Vamos ver o que a gente tem e vamos começar a fazer aquilo que eu falei no começo. Vamos dar um pouco de responsabilidade, um pouco de liberdade e valorizar um pouquinho só o que a gente tem aqui. Lógico, complementar com aquilo que a gente não tem. Tem coisa que também que não tem jeito a gente querer forçar. Mas eu vi que com pouca coisa, eu trabalhei com treinadores duros. Félix Magath foi um treinador que trabalhei 5 anos com ele. Cheguei no Stuttgart, um time que estava 2 anos lutando para não cair. Em 2 anos, ele levou o clube para a Champions League. Fui para o Schalke, um clube que estava em 12º. Esse homem foi para lá, levou a gente também na Champions League. Eu disputei 6 Champions League. Para chegar nisso, é só com muito trabalho, é só com muita organização. Qualidade tem que ter, lógico. Só que eu vou te falar, se tiver pessoas contentes, pessoas com a mentalidade no clube, tem aquele valor percebido, você fala, pô, eu estou ali. Talvez não estou ganhando nem muita coisa agora, mas tem um projeto, tem uma coisa que pode acontecer, né? Tem alguma coisa brotando, alguma coisa bacana. Tenho certeza que eles não vão nem se preocupar mais em ficar brigando para segurar o jogador aqui, porque o empresário leva embora. Eles acabam ficando aqui mesmo. Então, é uma coisa que naturalmente vai acontecendo. Né? E cada vez mais na região aqui, os jogadores querendo voltar para cá. Então, isso vai gerando expectativa. Então, é isso. Não tem muito que sair fora da verdade. Vamos trazer isso, vamos trazer aquilo. Vamos ver quem tem. Vamos lutar com esse pessoal. Eu já conversei com eles hoje de manhã. Como eu falei para vocês, eu sou recente. Eu sou do lar agora eu sou do lar. Né? Eu sou um ex-jogador, mas recente. E eu sei as manhas do jogador, de olhar no olho, eu fui capitão dos 2 times. Eu posso te falar que é muito difícil você tomar conta de 30 barbados, assim, não é muito fácil, tem que ter um jogo de cintura. Então, a gente começa a ter uma sensibilidade muito grande. E eu tenho certeza que com os jogadores eu me vejo. Com relação ao Campeonato Paulista do ano que vem, você acha que você está falando muito de reestruturação e tal, que algumas coisas realmente aconteceram aqui no Botafogo e precisa fazer esse trabalho de reestruturação. Você acha que é possível até o Campeonato Paulista, a gente está em maio, o Campeonato Paulista começa em janeiro do ano que vem, é possível o Botafogo entrar com uma outra cara, um pouco melhor estruturado já para o ano que vem? A gente tem que começar a jogar sementinha hoje, né? Eu falei para eles, ontem já passou, já não dá mais. A gente tem que começar de algum lugar. Começar do quê? Das coisas mais simples. Né? Hoje, eu falo para você que para apresentar um time de futebol do jeito que está, seria meio difícil. Mas é o que a gente tem. Eles pegaram também agora e vamos tentar fazer milagre. Até lá, o difícil é chegar lá. Não é difícil chegar lá, o difícil é esse caminho que a gente vai passar. Chegar lá é fácil. Agora esse caminho aqui é de pedras quadradas mesmo o negócio. O negócio é meio complicado. A gente tem que achar esse caminho das pedras quadradas aí para não machucar tanto. Mas, se a gente não começar a estruturar isso que a gente tem aqui, a gente meio que mascara o negócio.
Aí chega na hora, dá aquela correria, vamos trazer porque tem que trazer. Vamos fazer porque está chegando a hora, mas se a gente começar hoje, negócio diferente de estruturação, talvez lá no final fique um pouquinho mais leve. Né? Eu sempre falei isso, e é provado, você precisa de uma coluna. Né? Você precisa de uma coluna dorsal aí para te dar um alicerce dentro de campo. Mas você não precisa contratar 25 jogadores, 30 jogadores, nem 50. Você contrata o quê? Um zagueiro, um goleiro bom, um zagueiro, um volante, um centroavante. O resto corre junto. Era isso que eu tinha no Schalke, quando a gente passou uma situação difícil financeira, porque lá, se você fica um ano sem disputar uma Champions League, é complicado, porque você disputa 6 Champions League seguidas, fica uma sem disputar, vai aumentando tudo, o padrão, os jogadores, os salários, a premiação. E aí quando você vê, o pessoal lá é consciente, fala, vou dar um passinho para trás, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem. Aí eles começam a reestruturar. Aí classificou para a Champions League de novo, não sei se todos conhecem, uma classificação para a Champions League te gera 30 milhões de euros de cara. Então já dá para tocar alguma coisinha, contratar e fazer acontecer. Então vamos ver o hoje, né? O amanhã é muito difícil, não sei se a gente vai estar vivo amanhã, mas vamos ver o hoje, o que a gente pode fazer hoje, porque senão a gente fica preocupado com coisa e vai mascarando e vai deixando as coisas mais importantes e mais simples para trás. Bordon, gostaria de saber, você tem uma empresa, gostaria de saber se você tem jogadores, que você é empresário, você pretende trazer eles para cá, alguns, ou não vai misturar empresa, Botafogo tem um outro tipo de trabalho? Eu tenho um jogador no Guarani de Campinas. Eu ofereci um jogador para o Botafogo que já está casado para eles. Eu só quero que eles vinculam, eles tomam conta e em julho esse jogador já vai embora. Quem que é? Não vou misturar nada. Quem é o jogador? Vai se apresentar amanhã. Mas é assim, é um caso específico. Eu tenho 2 jogadores. Um já está fora, infelizmente ou felizmente, porque isso é uma coisa engraçada também aqui em Ribeirão. Eu cheguei aqui, recém-chegado, esse menino me liga chorando, perdeu o pai, a mãe em depressão, e falou, Bordon, por favor, me ajuda, cara. Me ajuda porque o clube aqui de Ribeirão, ele quer que eu assine um papel com meu pai nessa situação, minha mãe em depressão, e se eu não assinar, eu não vou viajar amanhã, e eles estão me dando pressão e tal. Falei, vamos ver Felipe, Felipe, é uma situação difícil, mas eu vou te ajudar, cara. Vamos ver, eu vou ligar pro clube e vou tentar te ajudar. Quando eu liguei lá, o clube, agora se apareceu, quando era amador não tinha nada, agora tem um profissional, e você chegou, eu falei, profissional, amador é amador. O menino chegou até mim, me pediu para dar uma força. E ele foi muito bem na Taça São Paulo. Se ele não assinar, ele pode ir embora, não vai viajar, desse jeito. Cabecinha desse tamanho. A intenção, cara, minha, é deixar o jogador lá, valorizar e trazer recursos. Mas hoje é muito difícil acreditar nisso aqui no Brasil. E o que aconteceu? Esse menino fez a decisão dele de pagar o preço de sair. Ele saiu, conversei com o pessoal do Guarani, que está com um projeto muito bacana. Muito bacana. Não é à toa eles chegaram aonde eles chegaram agora. Eu conheço o pessoal lá e pedi essa oportunidade para eles. Em 2 semanas eles me ligaram falando que ia profissionalizar o menino e se tivesse mais desse, que era para enviar. Aonde nós estamos? O moleque a 10 minutos daqui, jogando na Taça São Paulo. E ninguém dá valor. Será que deve ter alguma coisa errada? Não é possível. Quem que está mexendo com isso? Ou a gente está com a cabeça, esses homens aqui, os grandões aqui, o que eles têm que estar? Com a cabeça livre para ter visão panorâmica, a visão
mais alongada, cara. Não é ficar com coisinha, discutindo coisinha, não. Tem que ver coisa grande, tem que ter gente especializada para ver coisa grande. Só que a gente vê tanta coisa, tanta fofoquinha, tanta besteira, que a gente perde o foco, a gente não consegue ver mais nada. Então o Felipe está lá agora, num caso de ser profissionalizado. E não poderia ser do Botafogo. E tantos outros vários que vão embora. Quantos vão embora? É a culpa dos empresários. Eu não digo isso não. A culpa é nossa. Porque se tivesse uma coisa de respeito, ninguém sai, ninguém é bobo, gente. Vê se os moleques querem sair do Santos. Vê se os moleques querem sair do São Paulo. Vê se quer sair do Guarani hoje, que está reestruturado. E estava na mesma situação. É? Mas eles se fecharam com 2 ou 3 lá e fizeram tudo isso que está acontecendo. Bordon, só 2 questões em relação a esse jogador que deve chegar amanhã para explicar um pouco mais a situação, se ele vai continuar na Copinha, se pode se transferir mais à frente. E outra, nós tivemos o Zé Mário Crispim sendo apresentado como gerente de futebol. Você pretende trabalhar em conjunto com ele ou o seu trabalho vai ser independente da gerência de futebol? Como é que vai ser? Eu vim para servir, independente de onde, eu vim para servir. Eu te falei, novamente vou falar, se eu não servir, eu não preciso estar aqui. Né? Eu vim para servir. Se ele acha que é viável, eu ajudar, tudo bem. Quem manda são eles que contratam, eles falam o que tem que fazer. Agora, o que eu não posso é ver coisa errada, se tiver, e ficar quieto. Isso aí vai me complicar. Aí o respeito eu consegui nesse tempo todo, né, esse crédito aí, eu não vou perder de bobeira. Eu saio fora. É muito simples. No caso do jogador, é eles também que decidem. Nós vamos conversar junto. Novamente, eu não quero 1 centavo. Isso tem que ser claro. Eu quero trazer recurso para o Botafogo. Vamos pensar lá na frente, quem sabe um dia o Botafogo está muito bem, aí a gente fala, pô, não esquece de mim. Só que hoje, eu não estou pensando em nada disso. É uma situação que o jogador ia já agora, só que é muito mais viável vincular esse jogador ao Botafogo, que aí o Botafogo faz o negócio. E se tiver mais desses aqui dentro, acontecer a mesma coisa. Agora, não é de empresário. Eu não tenho nada assinado com nenhum jogador. Meu negócio é na boca. Você não está contente, vai embora. Você pode perguntar o Felipe que está lá, e esse menino vai chegar aqui amanhã, só tem alguma coisa assinada com eles. E se o Botafogo quiser assinar com eles, pode assinar também, porque não tem nada assinado com eles. Não, eu sei que é uma coisa assustadora, parece até mentira, mas é dessa maneira que está no meu coração não trabalhar. Se não for dessa maneira, eu não vou ficar satisfeito.